E aí, pessoas, vamos continuar, né? Nosso último vídeo foi sobre René Descartes. E quando eu trabalhei o Descartes, eu acabei esquecendo de um detalhe que, ao pensar aqui os empiristas, veio à minha cabeça, né? A gente não falou de dedução e indução. O método dedutivo e indutivo, vocês devem se lembrar, foi criado pelo Aristóteles, né? Quando a gente trabalhou lógica aristotélica, a gente mobilizou esses conceitos. Uma coisa importantíssima a se guardar é: todos os racionalistas, não só o Descartes, o Leibniz também, o Spinoza também, defendem um método dedutivo. A matemática é um saber dedutivo por excelência, né? Parte de premissas globais, gerais, em busca de inferências específicas. A mátesis universalis do Descartes está vinculada a esse propósito, né? Só que hoje o tema da aula é em torno da galera que criticou Descartes, que discordava das ideias cartesianas e das ideias racionalistas. É uma turma de britânicos chamados de empiristas, né, que inauguraram o empirismo moderno, destacadamente três. E esses três têm uma igual presença nos vestibulares e no Enem. Então a gente vai destinar um vídeo para cada um deles, né, que é o John Locke, o David Hume e o Francis Bacon. O objetivo da aula de hoje é trabalhar o Francis Bacon. A grande obra dele, em termos de teoria do conhecimento, indubitavelmente, indiscutivelmente, é uma obra chamada Novum Organum. Novum Organum. A primeira coisa que eu peço para que a gente faça é pensar no título dessa obra, né? Novo Organum. Remete a qual obra? Espero que vocês se lembrem, né? Remete à obra Organon, do Aristóteles, escrita lá no século IV a.C. Essa obra, com esse título, propõe atender às mesmas expectativas do Aristóteles, construir uma teoria da natureza, uma teoria classificatória da natureza, desenvolver um método científico, só que diferente do método aristotélico. O Aristóteles, embora teorizasse sobre indução e dedução, ele tinha uma predileção pela dedução. Já os empiristas não, eles defendem o método indutivo, partir de premissas específicas. Na medida em que eu encontro uma regularidade entre elas, eu formo uma inferência global. A gente já falou bastante sobre isso, né, nas aulas de Aristóteles. Então, nesse sentido, o Novo Organum, além de retomar as pretensões do Aristóteles, ele pretende fazer uma crítica ao método aristotélico, ao essencialismo aristotélico, ao método empírico-racional, que é diferente do empirismo moderno, onde não se admite a existência, por exemplo, de ideias inatas, que é a grande crítica que eles fazem, inclusive, eles como Francis Bacon, ao René Descartes, né? E a todo o pensamento essencialista. Isso inclui autores lá do mundo antigo como Platão. Pois bem, a grande contribuição do Francis Bacon na obra Novo Organum foi desenvolver a chamada teoria dos ídolos. Teoria dos ídolos. O que seria isso? O que é idolatria? Pensa nessa palavra. Idolatria diz respeito a todo tipo de situação da vida onde você acredita, aposta suas fichas em algo sem se questionar antes, sem duvidar antes, sem analisar antes, né? Quando você idolatra, você perde a capacidade de juízo, de avaliação, de análise. Então, toda idolatria, ela é prejudicial para um conhecimento seguro, dizia Francis Bacon. E aí ele vislumbra 4 formas clássicas de idolatria que, segundo ele, deveriam ser combatidas, deveriam ser evitadas no nosso cotidiano, na produção do conhecimento, na nossa vida em geral. Quais seriam essas 4 idolatrias? É o que ele chamou de ídolo da tribo, ídolo da caverna, ídolo do foro e ídolo do teatro. O objetivo nosso agora é tentar analisar conceitualmente o que seriam esses 4 ídolos. Ídolo da tribo, pensa no sentido da palavra, não decora não, entende o sentido da palavra. Tribo, tribo remete aqui à comunidade, ao meu lugar de fala dentro de uma cultura, dentro de uma comunidade. O que seria uma idolatria da tribo? Ser, em outras palavras, etnocêntrico, né? Admitir que apenas o seu lugar cultural é o verdadeiro, né? Por exemplo, aquelas pessoas que praticam uma religião X e acham que aqueles que não praticam religião ou que são da religião Y, W ou Z, vão todos para o inferno, porque só ele está certo, né? Essa é uma visão de idolatria, de uma idolatria da tribo. Ou quando você acha que o seu gosto musical é o único correto e de todos os outros o gosto é ruim. Isso é uma idolatria da tribo. Você pega o lugar da sua cultura
e entende que aquele lugar é o único certo, é o único verdadeiro, né? Isso deve ser desconstruído na ótica do Francis Bacon. Há uma segunda forma de idolatria que ele chamou de ídolo da caverna, que não deixa de ser uma brincadeira ali interdita com o mito da caverna do Platão. O que seria essa idolatria da caverna? O que é essa caverna, segundo Francis Bacon? É o seu próprio eu interior. É quando você admite que só a sua verdade interior, pessoal, é a correta. Quando tudo que o outro diz só é correto se confirma com a sua visão de mundo. A visão do outro ela é sempre errada quando ela não coincide com a sua. Você habita uma caverna, que é o seu próprio eu interior, você se fecha no seu eu interior, você coloca um cabresto que te impossibilita de ver o mundo para além do seu prisma. Aí você vai me dizer, professor, me parece com o ídolo da tribo. Não, o ídolo da tribo, o que te aprisiona é a cultura, o ambiente em que você vive, onde você admite apenas aquele lugar cultural como correto. O da caverna, a prisão é você mesmo. São suas concepções de mundo, na medida em que você só admite elas como corretas, como verdadeiras, inclusive incluindo o campo da opinião, que não é confiável, é o campo da doxa, né, que não é ciência. Então a gente tem que estar afeito a observar e se atentar dos outros olhares do mundo, né? Terceiro ídolo é o ídolo do foro. O que significa essa palavra foro? É a mesma palavra de onde vem fórum. Então, foro é todo espaço onde há um coletivo de pessoas se reunindo para escutar alguém. A igreja é um foro, sala de aula é um foro, um fórum é um foro, né? Um palanque político é um foro, né? Nesses espaços há uma tendência das pessoas atribuírem um senso de verdade para alguém que tem muita eloquência, que fala muito bem. Então, se você absorve um discurso como verdadeiro, sem antes investigar sobre aquele discurso, isso é uma idolatria do foro. Por exemplo, você confiar nessa minha videoaula sem ler nada sobre o Francis Bacon, isso é uma idolatria do foro, que ela deve ser desconstruída. Como é que eu desconstruo isso, professor? Questionando, né? Questione essa aula lendo Francis Bacon, né? Questione o seu líder religioso fazendo a leitura do livro sagrado que você se orienta, né? Questione o político analisando as plataformas dele e o que ele tem feito ou não feito, né? Isso é a superação de um ídolo do foro. E 4, o ídolo do teatro, né? Obviamente ele não está falando de artes cênicas, mas ele está falando de uma teatralização da vida. O que seria o ídolo do teatro? É quando a gente adota um discurso, uma teoria, como se ela fosse a razão explicadora ou explicativa de tudo que existe no mundo, né? Isso pode ser um livro científico, isso pode ser um livro religioso. Mas quando você se orienta por uma ideia, por uma tese, por uma argumentação, abraça ela como se ela fosse a verdade revelada de tudo que compõe a vida. Para o Francis Bacon isso não existe. Quando você faz isso, você está teatralizando a sua vida. Você está ficcionalizando o seu cotidiano. Aí você pode me dizer, professor, essas idolatrias, elas podem ser dialogadas, né? Sem dúvida que pode. Pode acontecer de você estar engendrado nas 4 idolatrias ao mesmo tempo, ou em 2 das 4, ou em 3 das 4, né? Isso é possível. Essa divisão que Francis Bacon faz é uma divisão didática, metodológica, para a gente encontrar os campos de dominação que marcam o nosso cotidiano. E a ideia dele é, se a gente supera essas 4 formas de idolatria, a gente abre um campo para uma reflexão crítica, autônoma, libertária e empírica, realmente científica, na ótica do que eles modernos entendiam por ciência, né? Então, por hoje é só. Nos próximos vídeos a gente vai se dedicar a falar do David Hume e do John Locke a fim de concluir o empirismo. Tchau, tchau.